Seja bem-vinda, Marisa. Cheguei, consegui. Tudo bem, Marisa? O pessoal já está entrando aí, a gente já tem alguns espectadores. Eu estava me apresentando, Sim, falando um tá bom. pouquinho sobre a UBC. A UBC é a União Brasileira de Compositores, a gente trabalha com gestão coletiva de direitos autorais. A gente é uma associação sem fins lucrativos, né? E a gente atua na arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública. Somos uma das associações que compõem o ECAD. E hoje aqui no Janela UBC, que está acontecendo às 4 da tarde, tem algumas novidades que vão ser anunciadas por aí nessa Janela UBC. Hoje a gente recebe a Marisa Gandelman, que é advogada, especialista na indústria do entretenimento e autora e educadora do curso sobre o qual a gente vai conversar hoje. Esse curso ele abriu já as aulas ontem, a gente já estava com as inscrições abertas há bastante tempo, muita gente se inscreveu, e hoje eu vou conversar um pouquinho com a pessoa que idealizou esse curso, para que vocês saibam o que tem ali, o que vocês podem esperar, qual foi o raciocínio por trás desse curso. Então, Marisa, eu gostaria que você primeiro se apresentasse um pouquinho, falasse qual a sua trajetória até a chegada, até o desenvolvimento desse curso. Bom, é melhor a gente não voltar muito, né, no tempo, porque senão vai ficar igual uma amiga minha que fala comigo sempre, não precisa explicar que o mundo era uma bola de fogo, porque eu sou assim, né, você me conhece. Não, até chegar nesse curso, na verdade, ele decorreu de um primeiro curso, que, por sua vez, decorreu de uma decisão das organizações que formam a CISAC, que é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, que reúne as organizações de autores do mundo inteiro, são 239, sei lá, 230 e tantos em 122 ou 123 países espalhados, uma organização que existe desde 1926, da qual a UBC é parte e é membro do conselho diretivo. Eu, nessa qualidade, então, participando das reuniões, participei do desenvolvimento, porque eu era a executiva da UBC naquele tempo. Eu participei, então, desse projeto, que é um projeto de comunicação, de ver o seguinte: as pessoas que trabalham na área do direito autoral, ou especialmente as pessoas que trabalham na área da gestão coletiva dos direitos autorais de música ou de outras obras, essa coisa da gestão coletiva, é muito fechada a conversa. Não passa, as pessoas não conseguem entender o que essas pessoas fazem da vida, por que elas existem. Então, tem sempre uma problemática de você chegar e fazer o seu trabalho, né? Então, uma das iniciativas vistas como bem-vindas era usar as ferramentas de tecnologia disponíveis, cada vez mais incríveis, para isso que se chama o e-learning, para você abrir o seu universo de forma massiva, porque essa palavra também não existe em português, mas enfim, para aberto e massivo no sentido de que você não precisa ter um pré-requisito para fazer o curso, você não tem que ficar naquela hora lá que a pessoa vai aparecer, como agora, numa Como a coisa lá. live. Aí você sobe tudo para lá, você coloca, você estrutura um curso, tem toda uma metodologia, tem um monte de coisa. Quando esse projeto foi resolvido, aí eu falei, parece que foi feito para mim, porque eu vi ali exatamente o que eu buscava, depois do que eu já tinha feito como executiva e a minha vida pregressa, como pianista, como família de músico, como vivi das atividades artísticas em geral durante muito tempo, e depois fui ser advogada, depois fui ser professora na PUC, depois fui ser executiva na UBC, que é minha casa, que eu nasci na UBC, que meu pai é membro da UBC desde que eu nasci. Enfim, histórias muito particulares minhas, entendeu? Então, depois que eu já tinha feito isso tudo, essa oportunidade caiu como uma luva, porque é uma atividade que me dá um prazer enorme, que é consolidar essa visão, essa compreensão e transformar isso numa linguagem que seja acessível a todas as pessoas. É um campo muito extenso e um grande espaço de trabalho para as pessoas que gostam, que elas não obrigatoriamente são autoras, mas elas Sim. podem encontrar trabalho nessa área. Então,
esse curso decorreu do primeiro, que eu fiz uma coisa mais assim histórica, explicar as origens do direito autoral, do conceito de autoria, como é que isso se formou no mundo, como é que isso chegou a ser um sistema internacional, como é que isso chegou a se globalizar e a ponto de apoiar a criação de uma grande indústria. Aí, nesse curso, que já teve 9, já rodou 9 vezes, está no 9º agora, muito bem-vindo, é muito simpático o curso. Assim, nos comentários, eu pude perceber que as pessoas tinham muita curiosidade em olhar para o lado prático. Como é que faz isso? 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 Só que não dava para fazer uma receita de bolo, né? Até porque é um Então, curso global, né? é um curso global para o mundo, que fica numa plataforma que está na Inglaterra, por isso a estrutura da página, né? Aquelas que são fixas na página. São termos em inglês, porque você não pode mudar essas palavras estruturais, porque o que corre lá atrás, os zeros e os uns, teria que fazer outra página, entendeu? Então, essa estrutura ela é sempre a mesma para qualquer curso, de qualquer assunto, de qualquer matéria, do Covid-19 ao Livros Raros do Japão, entendeu? Então, isso é uma estrutura que nos oferecem, que você entra ali e vai usando as várias possibilidades que te oferecem de fazer artigos, vídeos, quizzes, etc. e tal. Então, você tem que ter uma visão global daquilo que você pretende, né? Você desenvolve uma pergunta grande. Então, a nossa pergunta para esse curso é o seguinte, é uma pergunta aberta, é um big question, bem ampla, que é o seguinte, quem faz o quê e quem ganha o quê nessa indústria criativa? O objetivo era oferecer ferramentas para as pessoas, ao final, criarem seu guia. Se eu faço isso, eu preciso disso, disso, disso. Se eu faço isso, eu preciso disso, disso, disso. Então, eu, lógico, com a minha experiência, eu sabia que isso é um universo tão gigantesco que eu não ia chegar nunca a lugar nenhum. Então, eu fui dividindo e afunilando. Na verdade, quem faz o quê e quem ganha o quem ganha o quê, principalmente, está relacionado a uma coisa que chama-se copyright. Entendeu? Por isso eu fiz essa estrutura de uma coisa ampla que tem que ser vista em dois aspectos. Uma, business to business, que são as pessoas que atuam só ali enquanto esses produtos e serviços criativos estão sendo feitos, e o business to consumer, que são as pessoas que levam esses produtos e serviços ao mercado, seja por qualquer meio ou qualquer processo. Então, o nosso foco está no business to business. Por quê? Porque é no business to business que as relações regidas pelo copyright se desenvolvem. Tá certo? Ele vai Marisa, indiretamente aquilo que acontece lá entre vendedores e compradores de obras. Mas é importante todo mundo lembrar o seguinte, nós vamos falar de todos os tipos de obras. Não é só de música. É de cinema, é de artes visuais, de literatura, de obras dramáticas, das interpretações artísticas, que são as artes performáticas ou interpretativas ou cênicas, que é uma indústria fortíssima, inclusive a mais sofrida nesse momento. Entendeu? Então, o que importa é ter ideia, que você tem uma grande pergunta para responder e que nós vamos ter que trabalhar com definição de termos de forma bem ampla, para depois que a gente desenhar esse universo que já está bem restringido, aí a gente vai indo para o detalhe, até chegar num ponto que eu digo assim, você é compositor? Então, olha só, você tem que saber isso, 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 isso. Você é escritor? Então, não, entendeu? Mas eu também dou um ponto de vista do produtor, né? E dou, assim, várias visões do mesmo problema, do ponto de vista do direito, do ponto de vista do criador, do ponto de vista de quem funciona nesse setor, entendeu? Vários pontos de vista que você vai olhando a mesma coisa de várias formas, aí ao final você encaixou tudo. As pessoas compreendem
como é que funciona essa engrenagem complexa. Pessoal, eu queria, para quem está entrando agora, eu queria lembrar vocês que esse curso ele já começou as aulas, vocês já podem entrar agora e começar a fazer as aulas. Eu vou perguntar para a Marisa um pouquinho sobre como que está sendo o curso, como está acontecendo a interação, como é que funciona a interação com a educadora, que isso existe dentro da plataforma. E isso é muito legal. E quem quiser fazer o curso, é só entrar em www.ubc.org.br. Vai ter um slider principal ali com um pincel todo colorido e tem um lugar para você se inscrever no curso ali, tá? Lá também vocês vão ver uma outra ação que a UBC está fazendo. Agora a gente está todo mundo nesse período de quarentena, né? E a gente fez um repositório de ações ali que se chama Juntos pela Música. Ali a gente está colocando, inclusive, o que está sendo anunciado hoje, que é o adiantamento de 14 milhões que a gente vai dar que vai beneficiar aproximadamente 22 mil titulares. Dentro desse repositório, Juntos pela Música, vocês vão poder ver ali, isso está sendo atualizado diariamente. Tem diversas prefeituras e estados que estão entrando em contato com a gente, falando, olha, a gente abriu um edital e a gente atualiza a página ali com editais que estão abertos, iniciativas privadas, iniciativas governamentais, todas nesse mesmo lugar, e tem algumas dicas da OBC, ofertas de algumas ferramentas, e fala sobre esses adiantamentos e coisas extraordinárias que estão acontecendo durante esse período. E voltando um pouquinho ao curso, Olha, e também avisando para quem está assistindo. Que tem as pessoas perguntando sobre o link, mas também estão perguntando se é gratuito. Sim, você se inscreve sem pagar e você pode fazer o curso sem pagar. Só que ao final do curso, tem uma atividade que vale nota, e se você ganhar 70% da nota, você... conheço esse cara aí, que entrou agora. Aí você pode ganhar um certificado, que é um certificado de uma conquista. E esse certificado ele está tendo cada vez mais valor, principalmente nesse curso, que esse curso ganhou uma certificação chamada CPD. CPD é Continuing Professional Development. Isso as atividades de conhecimento ou de qualquer tipo de ferramenta que as pessoas oferecem para o aperfeiçoamento profissional das pessoas ao longo de suas carreiras, para que elas não parem de se aperfeiçoar e para que elas possam viver o processo de transformação que a gente está vivendo, do trabalho e da forma como a gente vai se organizar para ganhar o nosso dinheiro. Essa ferramenta CPD tem muito valor para empresas, etc. e tal. Então, para você poder abrir o teste, você tem que fazer um upgrade, esse upgrade é pago, e aí você poderá, então, fazer o teste e requisitar o seu certificado amanhã, se você for aplicar para algum trabalho nessa área, que, como eu disse, é crescente o mercado, porque trabalha-se em casa e se faz coisas que tem uma matéria ali que é imaterial, um produto imaterial. Então, vale a pena você poder ter esse... Para quem está interessado, né, em ter título, etc. E tal. Então, aí eu queria falar, só relembrar que você pode achar o curso na página da UBC, ubc.org.br, é tudo gratuito, tá? Você não precisa comprar o certificado se você não quiser, você vai ter o aprendizado de qualquer forma até o final do curso. Do mesmo jeito. Da mesma forma. E aí eu queria só lembrar, primeiro eu vou provocar a Marisa para falar um pouquinho sobre como funciona a interação com a educadora, que ela é uma advogada especialista em direito do entretenimento, bem alto nível, então é uma super oportunidade de vocês terem isso. E também anunciar que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre uma iniciativa que a gente anunciou aí no Instagram da UBC, que é uma consultoria de direitos autorais e do entretenimento com ela. Só vai acontecer agora, no mês de abril, tá? Então, mais tarde a gente fala sobre isso. Marisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é a interação durante o curso. As pessoas conseguem falar com você, tirar dúvidas? É o seguinte, você vai abrir, aí ele é organizado por semanas. Cada semana é organizada, pensada por mim, de forma que você ocupe, digamos, 3 horas da sua semana, você poderá ocupar 12 ou uma, vai depender da sua dedicação e do seu interesse. Mas com 3 horas, digamos, você daria conta de ler cada artigo, cada atividade. A gente chama de STEP, que é um degrau, que essa é a metodologia da plataforma, que você está fazendo conquistas.
Então, cada step desse que você passar, que ao final você vai, quando você sentir que você está bem, você compreendeu, você vai marcar como completo. E aí, embaixo, você tem uma área para comentários. Você pode, por exemplo, dizer, olha, eu li aqui o artigo, mas eu não entendi nada, eu tenho uma pergunta. Ou eu não consigo nem fazer a pergunta, entendeu? Você fala qualquer coisa. Eu leio todos os comentários e comento os comentários ou não. Às vezes as pessoas estão falando entre elas, porque, vamos dizer, uma pessoa fez um comentário e o outro fez um comentário para essa pessoa sobre o que ela falou, ou fez uma pergunta para ela, entendeu? Então eu não preciso obrigatoriamente me meter. Às vezes tem, assim, correntes de coisas, sabe? Que vem um comentário, um reply, outro reply, outro responde, e vira uma conversa mais ampla. Muitas das vezes fica um pouco entre nós, sabe? As pessoas têm dúvidas com aquilo que elas vão pensando conforme elas vão lendo, ou tem, assim, acrescentam coisas, às vezes, muito interessantes, né? Acontecem coisas fantásticas. Essa semana aconteceu um negócio, mas não vou contar caso não, porque eu sei que você tem uma Eu pauta queria dar aí. o meu depoimento, Então, esse curso, ele é como se fosse uma segunda fase de um outro curso que ainda está acontecendo, só que agora em inglês. A UBC patrocinou 3 rodadas em português e em espanhol, né? E agora essa é a segunda fase, mas um não impede o outro. Então, se você não fez o primeiro curso, você não vai deixar de não, entender. algum. Inclusive, eu, como essa parte histórica, para mim é muito fundamental contar, olha, hoje é isso, porque aconteceu isso. O que eu fiz? Eu criei um filme, um vídeo de 5 minutos, menos de 5 minutos, em que eu resumi aquela história. E eu fiz em motion design, assim, inspirado por essas coisas que tem hoje. Assim, o cara, a história do trabalho, aí é um motion design de 5 minutos, de 6 minutos, de 8 minutos, a história do não sei o quê. Então, você, com as ilustrações e com pontos-chave da história, você costura uma história e aí situa as pessoas que a gente está falando de um tema que vem dessa origem. Normalmente as pessoas reagem assim, tipo, nossa, não podia imaginar que era assim uma coisa tão antiga, sabe? Isso abre muito a cabeça das pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, no outro curso, eu tinha a seguinte pergunta: os autores devem ser economicamente recompensados por oferecer suas obras ao público? Aí todo mundo falando, lógico. Aí eu sempre falava assim, olha, não é tão óbvio. Se fosse tão óbvio, a gente não tinha 5 séculos de luta para contar, entendeu? E até hoje a gente está brigando, porque não tem uma coisa nesse negócio da defesa do interesse dos autores, dos intérpretes, dos atores, dos músicos, que não seja conquistado só com batalha, com luta, com organização, não sei o quê. E a gente fala sobre isso tudo, discute isso tudo, porque aí você faz uma pergunta assim, por que será que os autores inventaram esse negócio de se organizar numa associação? Aí todo mundo, de repente, fala assim, ora, porque juntos são mais fortes. Ah, sim, entendeu? Só que as coisas não são tão óbvias. Às vezes você precisa falar, juntos são mais fortes, precisam se organizar, precisam cooperar uns com os outros, precisam, né? O interesse de cada um é individual, cada um está lutando pelo seu. Porém, há um interesse comum que justifica que todo mundo fique junto. Então, essas coisas que são, assim, discutidas. Agora, se você não sabe aquilo, você não vai ficar prejudicado nesse curso, porque os assuntos voltam, aí eu dou explicações rápidas quando surge uma pessoa, às vezes, muito interessada nessa questão, eu falo, olha, por que você não aproveita e vai lá e faz aquele outro curso também, entendeu? Tá rolando. Aí você vai ver uma coisa mais assim. Mas eu sempre respondo todas as perguntas. Tem uma disponibilidade enorme para puxar um assunto. Essa interação é super rica. No primeiro curso que eu fiz, até a turma, né, de que eu participei, eles fizeram até... Teve networking, né? O pessoal trocou e-mail, trocou telefone, fizemos um grupo de WhatsApp para discutir assuntos. Mas isso é um negócio quando tem brasileiro, né? Brasileiro quando tem brasileiro, acaba dando nisso. Então, todo assim, dá para
Todo mundo marca. Conhece-se pessoas, você conhece Fala. pessoas que trabalham em editoras e gravadoras, ou até mesmo em outro setor também relacionado à criatividade, né? Você pode ter um certificado ou não, a UBC incentiva que as pessoas façam o curso para ter o conhecimento. Mas se você quiser ter um certificado, eu já anuncio aqui que a gente vai lançar uma iniciativa que provavelmente vai ser no LinkedIn, é só você ficar ligado nas nossas redes sociais e a gente vai dar 5 certificados gratuitos, tá? Para quem tiver interesse. Porque a gente também tem interesse em fomentar que as pessoas conheçam mais a fundo esse negócio do copyright das indústrias criativas, que é a indústria que a gente está inserido agora. Marisa, eu queria que você desse algum exemplo de alguma coisa prática que dá para aprender nesse curso. Um pouquinho do conteúdo, assim. Bom, como eu te falei, nós temos uma primeira semana que vão as definições, né? Aí, o que é indústria criativa, não sei o que é isso, o que é aquilo. Depois eu combino os termos. Esse combina com esse combina com esse. Aí, quando junta esse com esse, não sei o quê. Aí, depois eu vou entrando assim, quem são as pessoas, quem são os direitos dessas pessoas, como é que isso já na segunda semana, como é que esses direitos podem fazer funcionar, como é que os direitos precisam ser administrados para funcionar, não sei o quê. E aí depois eu vou mudando o ponto de vista, eu tenho um capítulo ou uma semana só sobre royalties, licenças e como são feitos os negócios. Logo na primeira semana eu fiz um diagrama assim muito genérico que mostra quem é o business to business, né? O business to business é o criador e eventualmente um contratante, né? E aí já passei pelaquela parte que diz assim, o criador, quando ele cria, ele já tem o direito. Aí ele vai se relacionar com esse aqui para definir quem vai ser aqui fora o dono daquele Czinho do copyright. Do lado de cá, então, eu estabeleço as relações de uma forma muito macro. E aí depois eu vou, como é que as pessoas funcionam dentro daquele diagrama muito macro, o papel de cada um, os direitos que cada um tem, etc. Depois vem para as licenças, os royalties, quais são os setores dessa indústria criativa que realmente remuneram com royalties, outros que remuneram com um flat fee, uma quantia fixa, ou então com uma grande quantia que é como se fosse um adiantamento de royalties que não vai ter prestação de conta. E aí discute-se todo esse tipo de relação para mostrar o seguinte, tudo depende de contrato. O contrato é feito com base nas leis, as leis, por sua vez, seguem um formato de um acordo internacional e tem as práticas de cada lugar que também respeitam as leis. Então, funciona diferente? Funciona. Por isso não vamos falar das exceções. Estamos falando genericamente. O cara é produtor do filme, ele faz o filme, aí depois ele vai para o distribuidor vai levar para uma janela assim, outra assim, outra assim. Esse tipo de coisa. Aí na última semana, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com as pessoas da indústria, com os executivos. Aí eu transformei isso em perguntas e respostas ou entrevistas que eu interpretei, o que eu compreendi, ou que acaba meio que virando assim um pergunta e resposta mais solto. Aí tem assim, CEO de sociedade de gestão coletiva, tem CEO do Rock in Rio, tem presidente de gravadora, tem as pessoas que trabalham na gestão coletiva das artes visuais, as pessoas que trabalham na gestão coletiva ou na indústria do cinema, entendeu? Fui fazendo assim perguntas e respostas para pessoas que trabalham no lobby, sabe, dos trade organizations, que nem, sei lá, Motion Picture Association, que está no Brasil, sobre as mudanças do modelo, da produção, da criação. E aí tem artigos incríveis, assim, de uma coisa bem prática, sem contar que, porque na terceira semana a gente já passou um tantão que a gente fala assim, você é pintor, você é compositor, você é... Entendeu? Aí depois, nessa última semana, a gente faz uma ilustração assim prática, a visão dos executivos.
E aí só assim os apanhados gerais, entendeu? Tudo, resumo, o seu guia, o teste, novas discussões para fechar. Então, pessoal, só É essa. lembrando, quem quiser fazer o curso, já começaram as aulas, então você já pode hoje acessar diretamente o conteúdo. Entra lá na página da UBC, que é ubc.org.br, e vai ter um slider bem grande, assim, com um pincel todo colorido, representando a parte criativa. Você E travou. já pode se Voltou. inscrever ali no curso e começar imediatamente. Entrou uma ligação aqui, parou. E eu queria lembrar também, e Marisa, de repente você pode falar um pouquinho sobre isso agora, a não ser que você tenha mais algum recado para passar sobre o curso, mas Não, aproveitando que eu estou uma coisa falando que sobre o site. desculpa, que Oi? eu queria, mais uma coisa que eu queria falar sobre o curso, que eu não falei. Então fala Você, sobre o curso, que daqui a pouco eu vou você, anunciar uma outra iniciativa que tem no tá, site, a gente você pode me falar um perguntou, pouco mais sobre a consultoria. você me perguntou, eu pulei essa parte da resposta. Como é que tá? Pô, tá bombando, entendeu? O pessoal veio super animado, assim, para vocês terem uma noção, numa página agora, que é assim, digamos, aquela que fala assim, fala aí sobre você, quem é você, o que que você faz. Aí eu vou olhar aqui no me conta, me fala sobre você, fala pra gente. Sabe quantas pessoas que já contaram? 166, de ontem para hoje. Em um Já dia de curso. um dia de curso, já tem 166 comentários, sabe? Aí tem gente que Legal. se interessa, legal, o que é que você faz? Eu posso dizer que, por ser uma coisa que está, vamos dizer, promovida pela UBC, é mais natural que venham mais pessoas da música, né? Sim, Então, claro. mas tem pessoas de outras áreas também, tem pessoas de televisão, de cinema, não sei o quê. E nas outras versões do curso, que é a versão original em inglês, que aí tem pessoas, todo mundo é muito mais variado, não pessoas da área. Aí vem mesmo gente de todas as áreas de todos os repertórios criativos, né? E aí começa a surgir umas perguntas muito engraçadas, se vale circo, se circo não é indústria criativa, se culinária, entendeu? Coisas Olha, assim, as questões sobre a moda, sobre o design de moda, sabe? São questões difíceis, difíceis. Bem. Então é isso, tá bombando, a conversa tá ótima, super animada. para quem está perguntando aí sobre onde acessa o curso, no site da UBC, ubc.org.br, no slider principal com um pincel colorido, você tem um botão para se inscrever. E lá no site também tem uma ação que a gente está fazendo que chama Juntos pela Música, que na verdade assim são diversas ações e que a gente está reunindo todas num lugar por causa desse período que a gente está vivendo de isolamento, né, de cancelamento de shows. E a nossa indústria está sofrendo um baque muito pesado. Então, assim, a gente está unindo diversas iniciativas ali, são iniciativas próprias e também iniciativas de outros, como editais abertos, iniciativas de governo, né, até mesmo de empréstimo para o setor cultural, tudo reunido nesse Juntos pela Música. E uma das iniciativas é uma consultoria gratuita de 1 hora, mediante agendamento, com a nossa educadora, que nos fala aqui, que é a Marisa Gandelman. Isso é limitado, tá? Você precisa se inscrever lá dentro dessa iniciativa, dentro do Juntos pela Música, você vai achar um linkzinho para você fazer o seu agendamento e preencher um formulário dizendo qual é a sua questão de direitos autorais ou da indústria do entretenimento, que a advogada, no caso, Marisa Gandelman, não a educadora, né, outra ação, pode te ajudar. Então, uma consultoria gratuita, ela está se doando nesse momento, e a Marisa pode falar um pouquinho sobre qual é o escopo de trabalho dela, como que ela pode ajudar nessa consultoria. Que tipo de coisa, Marisa, você pode ajudar a analisar com os Sim, nossos longa, associados? longa experiência, né? Os últimos, sei lá, quantos anos, que não precisa de eu falar, que também já perdi a conta da vida, eu passei do lado de autores e convivendo e resolvendo os problemas e fazendo contratos e fazendo gestão dos direitos. Eu tive escritório durante muito tempo que eu representei os mais ilustres escritores. Para alguns deles eu trabalho até hoje, um orgulho desgraçado.
e todos os outros tipos, editores de livro, editores de música. Então, eu sempre dei essa consultoria. Quando eu fui trabalhar na UBC, aí eu trabalhei para todos os compositores da UBC. E você sabe que eu sempre dediquei assim um tempo enorme, eu sempre tive uma preocupação individualizada com cada um, com o caso de cada um. E aí eu sempre fui aquela pessoa que eu sabia, pô, essa música é do fulano de tal. Você quer? Não estou dizendo que eu conheço repertório pra caramba, não. Devia conhecer mais, porque eu sou um pouco seletiva, talvez ter sido profissional. Mas, enfim, isso é uma coisa da minha natureza, entendeu? E aí, como eu já estou relacionada, continuo muito próxima, né, firmemente relacionada ao UBC, na hora que deu essa confusão, considerando também meus laços tão profundos de amizade com os compositores, com os familiares, compositores e músicos, não sei o que, eu falei, gente, alguma coisa tem que fazer para ajudar, porque eu sei que eu posso ajudar, entendeu? E não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, porque eu sou uma pessoa virtual, digital, ao maior tempo. Não vai fazer maior diferença, sim. Não é um esforço, não é, pô, é uma coisa boa de se fazer, entendeu? Eu posso aproveitar a minha relação com a UBC para estar perto dos compositores e dos intérpretes e dos associados em geral. E o que a gente pode fazer? A gente já teve experiência aí, dentro da UBC, em evento organizado aí dentro, em que eu fui chamado para falar sobre contratos ou sobre os negócios, para dar que surgiram assim, relações impressionantes, entendeu? Você sabe, de gente que estava me assistindo ali, ao vivo, artista, que chegou e falou assim, você tem que me ajudar. Por favor, você tem que me ajudar. Eu preciso de você. Eu falei, eu vou te ajudar. Entendeu? E nós passamos, assim, sei lá, 6 meses trabalhando juntas e os problemas foram resolvidos e a pessoa... Aí, a pessoa entrou aqui, ó, beijão, querida. Os problemas foram resolvidos, né? Nesse momento em que as pessoas que são profissionais da área de atuação da UBC, elas têm questões guardadas que elas não têm tempo para resolver, porque elas vão de um show para o outro, um negócio para o outro, aí empurra, aí não sabe como é que resolve, aí fala, ai meu Deus, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. O depois eu vejo se esqueceu, entendeu? O depois eu vejo é agora, nesse momento. Entendeu? Exatamente. Então, você tem dúvidas, que não é uma coisa de... Não exclui você fazer o curso. Faz o curso, vê qual é a dúvida do outro. O assunto é amplo pra caramba. Se você quiser o meu tempo, que é o que eu posso doar hoje para a UBC e seus compositores, me chama que eu vou, entendeu? Agora, eu só sei falar de uma coisa, que é o direito autoral, e no caso da UBC, são os direitos dos compositores, dos intérpretes, dos artistas, dos associados da UBC. E os seus problemas relacionados não à UBC, mas às suas atividades correlatas, ou seja, à música. Se você vier me perguntar como é que você faz para resolver o problema da pensão alimentícia que você está com dificuldade de pagar por conta da pandemia, eu não vou poder te ajudar, a não ser genericamente dizendo, ó, vai ter brecha para tudo, né? Nessa situação. Vai ter brecha para o financiamento da casa própria, não sei o quê. Eu só não sei te dizer como é que você vai lá resolver o seu financiamento da casa própria. Agora, pô, tem um contrato aqui como editora, eu tenho uma dúvida se me pagam corretamente, se não me pagam, o que eu tenho que fazer para isso, o que eu tenho que fazer para aquilo, como são os contratos com as plataformas, quem paga o quê, quem cobra o quê. É uma oportunidade que você tem de descobrir os caminhos que a gente sempre falou aí na UBC. O caminho para o autor, para o associado, maximizar os seus rendimentos. Porque é o seu trabalho, só que não é um trabalho formal que você... eu sou autônomo, vou entrar lá no cadastro para receber os R$ 600, não sei o quê. Pode ser até que você receba. Só que você tem direitos. Que às vezes você não sabe que você tem, entendeu? E que você sabe o seguinte, está rendendo muito pouco, podia render mais, podia. Depende de você, algumas coisas sim,
outras coisas dependem de uma luta coletiva. Então, você, informado, poderá trazer essa pauta para o UBC, por exemplo. Olha, nós somos os fulanos de tal, nós estamos ferrados. Ajuda a gente. Por quê? Porque tem isso, isso, isso e isso. Aí vai falar, a Marisa que falou. Aí todo mundo vai falar, só podia ser ela. É uma figura. Além de tudo, gente, é uma figura essa professora advogada. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Bem, então acho que fica dado o recado, tá? O curso se chama Copyright e os Negócios das Indústrias Criativas. E vocês podem acessá-lo diretamente pelo site da UBC. Olha, que eu quero, não entendo nada como é que quem paga, como funciona, quem distribui, quem recebe. Então venha, pode vir. Marca aí. Marca aí, lá dentro da iniciativa Juntos pela Música, você pode marcar uma consultoria direto com a Marisa Ganderman, tá? E aproveite e se inscreva no curso, assina a newsletter da UBC também, que tem muitas dessas perguntas estão por lá. Então, acho que é basicamente isso, Marisa. Você quer deixar um recado final para os nossos isolados? Quero deixar esse recado, que aproveitem esse momento para conhecer melhor os meandros da sua profissão, da sua atividade, para saber melhor quais são os seus direitos e como que você deve se comportar em relação à sua obra, à sua atividade profissional, para que aquilo ali seja legitimamente respeitado e valorizado. Isso não quer dizer que você vai ter 3 milhões de views não sei aonde. Isso eu não sei dar receita, entendeu? Eu sei que passa pelo seu relacionamento com os seus seguidores, isso, aquilo. A gente já sabe, tem profissionais que sabem tudo. Né? Eu não preciso saber dessas coisas. Eu preciso dizer para você que você tem que ter conhecimento de que tem uma hora que você vai ter que ir lá e falar e brigar. Olha, peraí, isso aqui é meu, eu quero. Entendeu? Mas as pessoas precisam dedicar um pouco de tempo. E essa é uma oportunidade, porque ela mostra não só que a ciência ainda não dominou a vida, é preciso que a gente colabore e não atrapalha, mas mostra também que a gente está numa transformação que, como diria o nosso amigo poeta, nada será como antes, entendeu? Não tem como, sabe? Muitas pessoas não voltarão a trabalhar na rua, muitas coisas não voltarão a ser como eram, as relações são diferentes. E esse negócio da indústria criativa, esse negócio do imaterial, só pode crescer. O problema é fazer o resultado chegar no bolso daquele que continua pagando conta e nananã, do mundo antigo. Né? Então é esse o caso. Aproveitem o tempo. Um último recado aí, respondendo a uma pergunta. A gente está anunciando hoje um fundo de 14 milhões, que vai ser um adiantamento, que vai beneficiar 22 mil criadores, tá? Então, lá no site da UBC, vocês também podem ver essa notícia. É uma notícia que está com 2 mãozinhas assim, as pessoas se ajudando nesse momento. Então, tem 2 faixas de adiantamento, uma no valor de R$600 em 3 pagamentos e outra no valor de R$900 também em 3 pagamentos. Vocês podem dar uma olhadinha lá. E fiquem ligados nessa iniciativa Juntos pela Música, que em breve a gente vai anunciar mais novidades, tá bom? Marisa, muito obrigada. Eu vou continuar hoje à noite aqui fazendo o nosso curso e eu vou interagir com vocês lá, tá bom? Tá bom. Esperando um montão de gente que falou, vou entrar, vou ficar de olho, ó. Tá? Tchau, pessoal. Obrigada por terem assistido. Beijo nas e crianças. até o curso. Um abraço. Tchau.